aparecer algo que é melhor. O que ele precisa, cara? Precisa, depois fica falando mal do leitor. Até o viado do livro, nós cantamos. Até a chuva, que é uma nossa cidade. Eu vi o mar. Vai ficar lá, o mar é minha cadeira. É igual o shot. Você quer dançar 3 mil? Quem que não vai vir? Por quê? Não vi que esse conhece o detalhe, pretende comer outro. A regra conhece o detalhe. Olha, estava pensando no meio. Ela não chegou para a cadeira. Cada um sabe jogar na terra. Eu já estou tirando que não vai editar isso. É isso que é o máximo. Eu já quis saber furar, que eu vinha por ele, qual que é isso? Aí eu não pisar em ninguém. Vamos pegar o cara que vai ter na porta que estava. Não é ninguém, eu sabia, certo? Do Monazado. Eu não é ninguém fazendo isso, aí uma senhora falou assim: o senhor não me importando, o senhor é padeiro. O senhor de ponto discutindo, não, mas é porque eu estou avisando. Aí eu vou passar a porta, a patroa grita de lá. Quem é? A empregada grita de volta. Não é ninguém, eu padeiro. Eu, quer dizer, é rotina funcionar. Não é ninguém, aí eu esquerda nem para mim, para trás nem para mim, esquerda nem para voltar.
Se ele fala não, então, aí eu não aguento voar na garganta dele, né? Depois se bota pra aqui. Só que aqui não. Tipo assim, se não tiver outro melhor. Pode você, cara. Se não tiver outro melhorzinho. Eu declaro, então, aberto o trabalho da nossa sessão ordinária, da nossa segunda turma de Câmaras reunidas. E consulto os colegas se há observação acerca da ata da sessão anterior, a quem foram, os quais foram previamente encaminhadas. Se não houver observação, eu declaro aprovada. Então, cumprimentando a todos, senhores advogados, servidores, e então vou dizer que serão adiados. Esse aqui é o do Rubens, desembargador Rubens? Esse daqui é o desembargador Rubens. Todos os processos nos quais figure como relator o desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que entrou em gozo de férias. Então, todos os processos em que ele figura como relator ou que esteja em continuação de julgamento, e que ele participe, estão sendo adiados para a próxima sessão. E agora vai ser, todos esses são do desembargador Serli. Também adiados todos os processos em que figura como relatora a desembargadora Serli Marcondes, que também, por motivo justificado, não pode comparecer na sessão de hoje. Esse aqui, excelência, é da Serli, mas quem está faltando votar só é daquela da Eucatur. E aquele... Sim. Pois é, isso que eu acabei de passar para a excelência. Em que o voto figura? de vista. É isso que eu passei agora para a excelência. Qual que é o voto de vista? Não, seria só a Cleuci, só a desembargadora Cleuci. Que esteja com vista para a pessoa que está ausente, né? Tá, fica bem claro. Vamos lá. Foi o relator. Mas que não tenha proferido voto, né? Bom, vamos lá, então, continuação de julgamento. Nós temos aqui uma continuação de julgamento, é o 4 da pauta geral, que é embargante Eucatur e embargado Cuiabano Comércio de Petróleo, Eucatur União de Transportes. Esse aqui, na sessão precedente, em sessões precedentes, a relatora desembargadora Cleuci negou provimento aos recursos, eu acompanhei a desembargadora Serli. O desembargador Carlos Alberto proveu o recurso, é esse, desembargador? Proveu o recurso, a desembargadora Cleuci pediu vista, mas como ela estava de férias, nesse interregno, o desembargador Sebastião, convocado, também proferiu o voto. É isso, desembargador Sebastião? Isso. Proveu o recurso. Então, falta votar a desembargadora Cleuci, que tem a palavra. Egrégia turma. Os autos vieram-me conclusos e, após a análise, de uma maneira mais detida, porque anteriormente eu havia pedido vistas também e havia concordado numa parte com a desembargadora relatora. Agora, porém, o aspecto é mais amplo. E em que pese o respeitável entendimento da doutora relatora, entendo que, na hipótese, o arresto embargado incorreu em omissão. Ressalto que, não obstante eu tenha proferido voto vista na oportunidade do julgamento do aludido agravo regimental de número 155. Sim, deixa eu interromper a excelência um pouquinho, porque como os demais que já votaram estão ausentes, essa é uma discussão que gira em torno de saber sobre o valor da causa, é isso? Não? Não. Qual que é o conteúdo dessa?
a Aliás, extinção de uma rescisória, né? Negócio de preparo. De preparo. Eu falei valor da causa, na verdade é a questão do preparo. preparo. E a discussão é essa, né? A discussão é essa, se ele foi efetuado tempestivamente Sim, ou não. o voto vai circunscrever a isso. E eu, se Vossa Excelência me permitisse, se os pares me permitirem, já devem ter recebido o meu voto, né, antecipadamente. Eu estou acompanhando a divergência, Excelência. Para considerar... Isso, para considerar tempestivo o preparo, o depósito correspondente, né, às custas, é isso? E pelo consequente prosseguimento da ação rescisória. Esse é o meu voto, eu tenho aqui, e isso tudo em razão da decisão da insigne relatora, e decisão essa que se encontra-se as folhas 4.038, né? Então, baseado no teor dessa decisão e nos votos divergentes que me antecederam, eu estou acompanhando a divergência, e provendo dissonância com a relatora. E provendo o recurso. Então, eu anuncio a conclusão do julgamento, que, então, por maioria, fica provido o recurso de embargo de declaração para efeito considerado tempestivo ou corregular o recolhimento da... Preparo, né? Preparo, não é custo? O preparo, é o depósito. É aquele depósito de multa, né? Depósito calção. Provimentar o recurso. O vereador Carlos Alberto tem a incumbência de fazer a emenda. Bom, daqui, em razão da ausência da desembargadora Serli, que por alguma razão teve que ausentar, não pôde comparecer à sessão, para que nós possamos julgar os processos em pauta, eu, então, consulto o desembargador Sebastião se ele tem disponibilidade para permanecer conosco aqui. Muito obrigado, mais uma vez, antecipadamente. Então, Vossa Excelência fica... Tem mais um, Vossa Excelência já está convocado, né? Então... Que envolve a mesma parte, que em face disso o resto ficou prejudicado. Mas aí o relator faz monocrático, Então, fica Vossa Excelência convocado para esses julgamentos subsequentes. Você consta aí na nata o julgamento. Aguardo o retorno na minha conta. Farei todos os esforços possíveis, embora... Sem sucesso, Vossa Excelência há de confirmar. Esses, Excelência, pedido de preferência são 3 do mesmo processo, é do desembargador Dirceu. 3 embargos. Tem pedido de preferência, desembargador Dirceu, da relatoria de Vossa Excelência, é o 12 da pauta geral, embargo de declaração, em que é embargante Antônio Carlos Desorde e embargado Gabriel Cara José Neto. São 3 embargos, o 12, o 13 e o 14. Cadê o 14? Um é o Antônio versus Gabriel, outro é Joaquim Dutra versus Gabriel, e outro é Gabriel versus Antônio e Joaquim Dutra. Sim. Então, vamos fazer pela ordem o 12, né? Isso. Na verdade, tem pedido de sustentação oral, mas aí, Vossa Excelência... Embargo de declaração, não sei se Vossa Excelência define, mas por mim... O embargo de declaração, em princípio, não cabe, né? Não há espaço para sustentação oral. Então, de modo que se está formulado o pedido de sustentação, tem pedido mesmo? Não, acho que é só preferência, né? Preferência. Então, fica Vossa Excelência com a palavra sem problema. Não cabe. Então, Vossa Excelência com a palavra. Tá certo. Trata-se de embargos de declaração de folhas 2353 e 2358, oposto por Antônio Carlos Desorde e outros, contra a Corte que concedeu o provimento ao rei
número 24973/2014, no qual a embargante alega a ocorrência de obscuridade, omissão e contradição no julgamento. Alega obscuridade e contradição na medida que o julgado respaldou a sentença em primeiro grau e o voto do desembargador Juraci Peciani, que em essência são contraditórios. Alega que a decisão é omissa, pois restou fundamentada pela não comprovação de posse dos antecedentes do réu, seja pela via documental ou testemunhal. Pugna que sejam sanados os vícios apontados a fim de prover a pretensão deduzida. A parte embargada pugnou pelo desprovimento dos declaratórios. É o relatório. Voto. Se diz que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na sentença do acordo, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição como um escopo único de pré-questionamento ou repreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados e a correção desses leve à modificação da decisão embargada. No caso vislumbra a ocorrência de contradição, de contradição, na medida que o dispositivo do voto consta a procedência dos embargos infringentes com lastro na sentença de primeiro grau exarada pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento e no voto vencido do desembargador Juraci Peciani. Desse modo, considerando que o voto do desembargador Juraci modificou em parte a sentença em primeiro grau, tal fato acarreta a malfadada contradição, de modo que, sem pestanejar, deve ser retirado a manutenção da sentença em primeiro grau, prevalecendo então de forma única e exclusiva o entendimento esposado pelo voto minoritário. Quanto aos demais vícios, entendo que não há razão de ser. A omissão, quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, citada pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Já a condição ocorre quando o acordo trouxer proposições de destino inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre os capítulos do acordo. Também pode surgir a contradição entre a proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, o entramento e o corpo do acordo. Isso porque, compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifica a existência desse vício passivo de saneamento, pois, na oportunidade de julgamento do recurso, todos os pontos postos em apreço foram suficientemente tratados. Desse modo, considerando que a parte embargante não argue qualquer outro fundamento relevante para o suposto vício do julgado, a rejeição dos embargos de declaração é a medida que se impõe. Com efeito, a Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz do tribunal dê as razões de seu convencimento. Supremo Tribunal Federal, segunda turma, I 16-20-89-9, Distrito Federal, ministro Carlos Veloso, em 12/12/95. Portanto, a questão foi corretamente decidida, assim como apreciadas e sopesadas todas as teses ventiladas pelas partes envolvidas, de forma satisfatória e dentro dos limites legais. Além do que, o julgador não está compelido a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, isso sem se descurar do fato de que cabe a essa Corte de Justiça considerar sempre com sensibilidade a pretensão da parte em ver apreciada explicitamente determinada matéria para fins exclusivamente para questionamento. De acordo com o artigo 93, 9 da Carta Política, basta o magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato. O Superior Tribunal de Justiça assevera, aí eu cito o julgado do Superior, que já é bastante conhecido, e arremato. Desse modo, na hipótese dos autos, o julgador procedeu conforme os comandos legais e analisou os pedidos das partes e decidiu o caso nos seus exatos limites, sem qualquer omissão a ser sanada. Relevante consignar ainda que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de grave instrumento ou até mesmo recurso de agravamento mental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame de julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se revela no caso dos autos. Outro sim, cabe relembrar que, ainda que a parte alegue a intenção de ventilar a matéria para fins de pré-questionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lida. Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que ela alicerce o convencimento, devendo apenas mostrar de forma clara quais os fundamentos que o motivaram a convicção. Assim, não se o julgador dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-se ou negando-se, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência. Acerca do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e aresto aqui citado.
Com essas considerações, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para aclarar a decisão proferida, a fim de retirar de sua parte dispositiva somente e tão somente o seguinte trecho, entre aspas, o insigne juiz de primeiro grau, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento. É como voto, senhor presidente. Com o voto da desembargadora Cleuci. Excelência, eu recebi antecipadamente o voto e tenho certeza em acompanhar o eminente relator. O desembargador Sebastião Moraes. Com o relator, senhor Também voto com o presidente. relator, desembargador Carlos Alberto. Também já recebi anteriormente o voto, tive a oportunidade de ler, ver os autos, eu estou de pleno acordo. Embargos desprovidos. Providos parcialmente no termo do voto do relator. Desembargador. O 13 Dirceu. trata-se da mesma matéria e eu estou rejeitando porque não verifiquei nenhuma obscuridade e esse caso que já fora até acolhido aqui, já fora a obscuridade, a contradição que podia ter, já foi dos embargos anteriores. Nesse não há Então, de nenhuma modo que eu correção a estou, ser nas feita, mesmas né? condições, estou rejeitando. Desembargador Cleuci. Acordo. Desembargador Sebastião de Moraes. Mentor de acordo. Desembargador Carlos Alberto. Acordo. Embargos desprovidos. Finalmente, o 14 da pauta, desembargador Dirceu. O 14 é da parte do Gabriel Carlos José, o embargante, embargado Antônio Carlos Desordem. O assunto é o mesmo do anterior, também estou. Ele só pediu para retirar esse trecho do voto, realmente eu estou, como já tinha feito lá, também estou acolhendo Hoje, em parte. em parte. Eu estou provendo porque é o único escopo dos aclaratórios, então estou provendo também para tirar essa expressão. Em seguida, juiz de primeiro grau, doutor Renan Carlos Nascimento. Desembargador Cleuci. Acordo. Desembargador Sebastião de Moraes. Eu estou de acordo. Desembargador Carlos Alberto. Acordo. Embargo desprovido. Qual que é esse? Desembargador Cleuci, Vossa Excelência relata e julga agora uma impugnação em que a impugnante é o 9 da pauta geral, Companhia de Bebidas da América, Ambev, e impugnado Refrigerantes União. Vossa Excelência tem a palavra. Por acaso, o doutor Humberto Teodoro Júnior é advogado na sessão? Se ele for, eu não participo. Ah, e precisava ver. A desembargadora relatora pode nos dar essa informação. Não lembro, excelência, quem é o relator, o advogado. Essa com a palavra, desembargadora Cleuci. Cuida-se, egrégia turma, de incidente de impugnação interposto por Ambev S.A. quanto à concessão de benefícios de justiça gratuita nos autos da ação rescisória número 124.954/2015. Sustenta em síntese que a hora impugnada não conseguiu comprovar a ausência de condições para arcar com as custas e despesas processuais para que lhe fosse concedido o benefício de gratuidade de justiça na demanda rescisória, colacionando aos autos meros comprovantes de sua inatividade, os quais não são suficientes. Então, é a justiça gratuita. E eu estou rejeitando esse incidente. Desembargador Sebastião? Eu estou de acordo, desembargador Carlos Alberto, desembargador Dirceu, então, recurso improvido. Desprovido. É a mesma coisa, 10. mesmas partes, eu também estou rejeitando. É a mesma. Então, recurso desprovido. O 10 da pauta. Aqui, excelência, tem esse aqui que ela está pedindo preferência. Quem? Vossa Excelência, advogado. Cadê? Chegar. E quem que é isso? É na parte do Raul que pediu o senhor, que é embargos infringentes, o senhor que é o relator. É o 15 da pauta, excelência. É o famoso 15 da o pauta. famoso. Tem sustentação oral? Não, excelência, só pedido de preferência.
Por quem? Ela pede preferência por quem? Pelo embargante, excelência. Eu estou pelo embargante, né? Bom, vamos agora em julgamento 15 da pauta geral, inclusive com pedido de preferência da doutora Maria Eduarda. Vossa Excelência fala pelo embargante, é isso? Como é que é? A senhora é advogada do embargante, é isso? Tá, então vamos lá. Na verdade eu vou fazer uma explicação. De repente o pedido é do embargante e eu particularmente estou provendo os infringentes. E eu vou fazer uma explicação. O que sucede na verdade é o seguinte, pré-moldados aqui, contratou com esse cidadão que é um produtor rural, esse Raul, que é o embargante, a construção de um barracão. Feito o barracão, veio um vento, aí, uns tempos depois, e o barracão caiu. Segundo consta, era defeito de construção. Aí foi repactuada a construção desse mesmo barracão. E, paralelamente, tem um contrato de compra e venda de uns terrenos. O autor, aliás, o dono dessa pré-moldada, que é o construtor, ele procura vincular que a compra e venda desse terreno não é uma venda real, que ele foi coagido, porque se ele não fizesse a compra e venda para isso aí, o cara ia difamar ele como construtor, etc. Tal. Na Câmara originária, o desembargador João Ferreira, e ele fala que houve coação. A coação seria aquela preocupação do dono do terreno, do dono do barracão, ficar difamando ele, que ele era da região influente, etc. Mas isso aqui, a prova não ficou delineada nesse sentido, mas é uma coisa meio complicada, assim, a relação entre eles. E o desembargador João Ferreira negou provimento ao recurso, a exemplo do juiz de primeiro grau, dizendo que a ação era improcedente, não tinha coação. A desembargadora Helena divergiu e foi acompanhada, não me recordo por quem, e proveu o recurso. Agora vem os infringentes, com base no voto do desembargador João Ferreira Filho. E eu dei uma examinada nesse processo, muito complicado, petição não muito clara, e eu cheguei à conclusão que realmente o voto que deve prevalecer é o desembargador João Ferreira Filho, porque a nulidade da compra e venda de 2 lotes por coação nessa circunstância aqui parece estar um pouco distante da realidade, da natureza jurídica desse instituto. Pode ser, exatamente, pode até ser que de repente, mas não há prova de que tenha havido dolo ou que haja essa vinculação específica nesse tema. De modo que eu estou provendo os embargos infringentes para prevalecer o voto vencido do desembargador João Ferreira Filho. O voto é meio longo, porque cada citar um fato, mas se for o caso eu leio, ou se alguém quiser pedir vista, que é uma coisa meio complicada. Se não, vamos para o julgamento. Eu estou provendo os embargos e, como o voto do desembargador Carlos Alberto, relator, eu tive a oportunidade de ter acesso ao seu voto anteriormente. Também examinei o acordo, inclusive lendo o acordo, a divergência, e a conclusão eu cheguei exatamente idêntica à sua, provendo, acolhendo esses embargos infringentes, dando provimento. Dirceu, desembargadora Cleuci, Acompanhe. desembargador Sebastião de Moraes. Já a parte de provar significa a demonstração dos fatos relevantes e pertinentes resultados do processo. Com poucas palavras, a excelência proferiu um brilhante voto. Então, recurso provido. O que é melhor ainda, porque se poucas palavras que entender, muito menos mal. Olha o nosso filósofo ali. Em julgamento 11 da pauta geral, de quem que é esse? É meu? Desembargador Carlos Alberto relata e julga o 11 da pauta geral, que é um recurso... Isso aí? É uma rescisória, aliás. É um recurso, é uma ação rescisória em que é autor Virgínia Pool e réu André Pool. Vossa Excelência tem a palavra. Bem, o desembargador Sebastião não recebeu, mas os demais receberam o meu voto. E eu acho que a emenda, acho que já dá para entender certinho. Ação rescisória, documento novo e erro de fato capaz de modificar a sentença rescindente, ausência de configuração. O documento novo que se presta para embasar a ação rescisória, no termo do artigo 485, inciso 7 do CPC 73,
é aquele que tem aptidão por si só de garantir um pronunciamento judicial favorável. No caso, não houve prova mínima da alegada intempestividade do recurso de apelação interposto pela ré, restando em mera alegação que não se confunde com um erro de fato. É passível que a ação decisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça na sentença. Ou seja, ele está querendo, com um documento novo, rescindir uma sentença dizendo que o recurso, na época, foi interposto intempestivamente. E consta, inclusive, dos próprios autos, a certidão de intempestividade e tal. Então, eu estou... aqui o Ministério Público se absteve de emitir parecer. Então, eu estou julgando improcedente a ação decisória. Vereador Dirceu, como vota? Vereador Cleuci? De acordo. Vereador Sebastião? De acordo. Também estou de acordo. Ação julgada improcedente. Tem. Eu condenei a autora a pagar as custas honorários de R$ 1.500 e a perda do depósito. Ação improcedente já resolve. Da pauta geral, é um conflito de competência, suscitando terceira vara de Primavera do Leste e suscitado segunda vara. Eu preciso ver, porque agora a grana está numa vara civil lá, não sei qual que é. Acho que ela mudou agora há pouco. Exato, não tem, né? Quando é assim, consta, né? Ah, tem. Ah, não, tem o nome dela, sim. Impedimentos, Glenda Moreira Borges. Isso. Então vai... Não, é só você presidir. Não, mas não dá fora. Mas aí não dá cora, Ah, excelência. vota esse trem, pô. Não dá Vota. cora, é 5 agora, excelência. Vota esse trem, pô. Então, eu anuncio o 16 da pauta, conflito de competência 57.951/2016, como é a Primavera do Leste. Aqui, como tem já de antemão o parecer ministerial, que opinou pela procedência do conflito para declarar a competência do juiz da primeira vara civil da Comarca Primavera do Leste. Mantido o parecer. Só dá uma olhada, excelência. O 16 da pauta. O 16. Ratifico. Então, ratificado. O desembargador Sebastião, vamos ver se pela emenda aqui também dá para entender. Conflito negativo de competência, ação de interdição, demanda que envolve discussão de estado de pessoa e capacidade civil, direito de família, competência da vara especializada de família e sucessões. Trata-se de ação de interdição, que envolve discussão afeta o estado da pessoa e capacidade civil do interditado, que se insere no direito de família, restando evidente que a competência para processar e julgar o feito é do juízo especializado em família e sucessões. Então a questão é só essa. E eu estou julgando procedente, de acordo com o parecer, determinando que lá, como tem vara de família, que seja
processar na Vale Família. Desembargador Dirceu, desembargadora Cleuci, desembargador Sebastião, por unanimidade, julgaram procedente o conflito. Vamos julgar agora o 18 da pauta, é uma reclamação. Vossa Excelência não teve o voto, né? Já votei. Não. Vossa Excelência, não, estou falando, esse aqui eu acho que eu não gosto. Capta. Qualquer coisa Vossa Excelência pede vista. O problema é o seguinte, aqui é uma reclamação formulada contra a turma do juizado especial. Eu conheço, tudo bem. Não, essa aí, até hoje não trouxe, até hoje eu indiferi todas, eliminamento. Todas. Eu também, já cortando o relator ali, nenhuma Eu nem conheço, porque isso aí tem que estar em conflito. Sim, mas negócio não é. Mas essa aqui. Tem uns que estão reclamando, até para majorado Danos Moraes, pode uma coisa dessa. Mas essa aqui eu estou concordando, ele está discordando. Eu estou concordando com o relator, sabe por quê? Porque tem uma confusão de súmula. O cara usou por isso que súmula. Deixa o relator explicar. Não, explica aí, Vossa Excelência que já deu por último, pode explicar. Não, é que. Mas agora meu filho está na turma recursal, né? Será que eu não foi entendido? Não está não. Até porque é contra a turma recursal. Então, a questão é a seguinte, a turma recursal negou o direito à indenização para ele, aplicando a súmula 385, né? E a confusão é na aplicação da súmula 359. Então, como a resolução do STJ, que fala da possibilidade de reclamação, e o novo CPC fala de súmula, certo? Então, ele entrou com a reclamação e o relator está trazendo aqui exatamente por isso, certo? Porque está sendo discutido súmula, apesar de haver confusão entre súmula, mas a discussão é de súmula. Então, ele tem direito à reclamação. Certo? Só que a aplicação da súmula está errada, do jeito que ele quer, e o relator está o quê? Julgando improcedente, tá? Todo mundo. Reclamação improcedente. Trazer para cá. Isso aqui. Eu estou vendo. 20 da pauta geral é um agravo regimental, né? Um agravo regimental numa rescisória, em que é agravante Gilberto Santos Pereira e agravado residencial Jardim Itália 2. Eu sou o relator. E o agravo regimental é de uma decisão, vamos ver se aqui, ausente notícia de ato de constricção, ou meio de início de cumprimento de julgado, cuja rescisão se pretende, não há motivo. Ele está entrou com a ação rescisória e pediu já a liminar. Só que a liminar não tem nem notícia da execução do julgado e, além de tudo, me parece que o julgado acha, eu estou negando o provimento ao agravo. E o agravo é da liminar. Depois, lá no curso, se tiver alguma coisa, né? Recurso desprovido, então. De acordo. E o que é isso aqui? Não, é do senhor, está de acordo todos? De acordo. O próximo é o desembargador Dirceu. O 22 da pauta, desembargador Dirceu, da pauta geral. É um conflito de competência. Segunda vara de Sinop com a primeira vara de Sinop. Como é que é o parecer? O leimento, se permitir, pode 22 ser? 22 da pauta. Vamos ver só o parecer aqui. Pode ser. Só ver. Não tem? O que é? Você tem a palavra. Não tem. 951.
Conflito negativo de competência, segunda vara civil da Comarca de Sinop, versus primeira vara civil da Comarca de Sinop. Ação declaratória na unidade de cobrança de taxa condominial com pedido combinatório na obrigação de fazer. Contratos que, embora diferentes, importam na reunião dos feitos. Prejudicialidade constatada, conexão, existência, precedentes do STJ, competência do juiz suscitante, segunda vara civil, conflito improcedente. Importa a reunião de ações e a verificação de coincidência quanto ao objeto ou à causa de pedir. O objetivo da norma incerta no artigo 55 da Lei Processual é evitar decisões contraditórias, assim, para que se configure o estudo da conexão, não é obrigatória a plena e absoluta identidade de partes, objeto e causa de pedir, o que, bastando a existência de apenas um liame que permita uma decisão unificada. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações, existindo duas ações fundadas em contratos diferentes, onde se alega inadimplemento e descumprimento de cláusulas, há conexão. O pedido imediato, prestação judicial, declaração e condenação e a causa de pedir próxima, a lesão e inadimplemento, é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir remota, fato jurídico e relação contratual seja diferente. Com essas considerações, eu estou, no meu voto, julgando improcedente o conflito e mantendo a competência do juiz da segunda vara civil da Comarca de Sinop. Todo mundo de acordo? Conexão intelectual. Conflito procedente e improcedente. Então, conflito improcedente. Esse é do senhor do PJE. É esse daí. Qual que é esse? Ah, esse aqui é do PJE. PJE é um conflito de competência da primeira vara especial de direito bancário da capital e a primeira vara de direito especial de direito bancário de Várzea Grande. Qual que é esse? Esse aqui, esse é PJE, viu? É, o conflito não tem interesse, não tem interesse. É. Bom, eu estou, nesse caso aqui, acolhendo o conflito para declarar competente o juiz da vara de direito bancário de Várzea Grande, porque, na verdade, no senhor da 133, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Né? Isso, depois. Tá certo? Então, competência de ofício, então, conflito procedente para declarar competente o juiz da segunda vara da Comarca de Várzea Grande. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, especialmente das prezado desembargador Sebastião de Moraes, que possibilitou que nós dessemos foi não. Excelência, o número Adiado 1 para da os relatores. pauta. Particularmente, então, o extensivo particular, informe especial de Amador Sebastião, que colaborou com o nosso trabalho, permitindo que nós concluíssemos nosso... Seria até interessante que nós mudássemos.